Olá, boa noite. A ampliação da terceira ponte começa a sair do papel. As obras de ampliação das faixas, construção da ciclovia e de uma tela de proteção para preservar a vida começaram hoje. Um investimento de 127 milhões de reais que promete dar fluidez ao trânsito e trazer mais qualidade de vida ao capixaba. É pela capital que as obras começam. 240 funcionários vão trabalhar nas modificações de um dos principais cartões postais do estado, a terceira ponte. A princípio, as obras começam pela instalação da ciclofaixa na parte de Vitória, só depois lá para o lado de Vila Velha. Nós vamos começar, obrigatoriamente pelo projeto, nós temos que começar pelo sentido Vitória em duas frentes, do lado esquerdo e lado direito da ponte. Então por isso que a gente tem duas estruturas montadas, então ao mesmo tempo são feitas as duas ciclovias. Daqui a 2 meses nós vamos começar também sentido Vila Velha, Vitória, com mais duas frentes e elas vão se encontrar no vão central da ponte. Para tentar diminuir o impacto das obras no trânsito, interdição na via só de madrugada. Das 6 da manhã às 10 da noite, salvo raros casos, nunca nos horários de pico, sempre tem que ficar 2 faixas por sentido. Na madrugada, nós vamos interditar uma faixa de cada lado, justamente para subir o caminhão e descer todos os equipamentos que precisam para o dia seguinte trabalhar na ponte. O secretário de Mobilidade e Infraestrutura aproveitou para explicar como vai funcionar essa obra, que vai ampliar a faixa da ponte e também criar essa ciclofaixa de 7 quilômetros. Com 3 faixas de cada lado, uma será destinada exclusivamente aos coletivos. O objetivo é diminuir o tempo de deslocamento. O impacto de trânsito é mais de 30% de capacidade, né? Mais uma faixa. Então, tirando o transporte público, pondo uma faixa exclusiva, a gente consegue ganhar mais fluidez para o automóvel, ganha fluidez para o transporte público e para o atendimento das ocorrências. Como acontece hoje, você interdificar só com uma faixa, você consegue ter mais espaço e, por exemplo, atender uma ocorrência tendo 2 faixas, como se a ponte sempre estivesse funcionando na concepção atual. Um investimento de 127 milhões de reais, 3 mil toneladas de aço para transformar a terceira ponte, esse verdadeiro cartão postal. A ideia é sim melhorar a questão do fluxo, com mais faixas e também ciclovia e até mesmo um mirante, para que as pessoas possam avistar as belezas do Espírito Santo, aqui da região da Grande Vitória. Mas um objetivo muito importante: salvar vidas. Existia uma demanda com relação a esta obra, essa proteção contra as pessoas que querem tirar a sua própria vida. E nós então desenvolvemos um projeto que, além de proteger as vidas das pessoas, ainda funcionará como uma atividade, a atividade do ciclismo, uma ciclovia. Isso para nós é importante, mas mais importante é poder, de fato, transformar o esforço das pessoas, o tributo que as pessoas pagam, transformar isso num resultado para a população. A previsão é que as obras sejam concluídas até maio de 2023. Agora a gente fala dos ataques de gangues que estão acontecendo na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. 6 homens em motocicletas mataram um jovem e promoveram outros 3 tiroteios. A vítima ficou caída numa calçada em frente a uma creche, numa região chamada de Invasão de São Conrado, em Vila Velha, na região 5. O crime aconteceu perto das 10 da manhã. A perícia da Polícia Civil foi acionada perto das 11 horas. Os moradores não quiseram gravar entrevista, mas relataram à polícia que homens passaram atirando no lugar que é a divisa do bairro Ulisses Guimarães com São Conrado, na região conhecida como Invasão de São Conrado, onde esse jovem de 25 anos acabou assassinado. Outros 3 ataques também aconteceram em Bocas de Fumo, aqui da região. Um foi em 23 de maio, outro na Praça de Ulisses Guimarães e um outro numa região de Beco. Existe a suspeita que esses ataques tenham alguma coisa relacionada a uma morte que aconteceu no bairro Barra Mares, que também fica na região 5. Na noite de quarta-feira, um jovem de 21 anos que teria envolvimento com tráfico foi morto dentro de uma casa. A vítima de hoje foi identificada como Gabriel Campos Neves, que tinha 25 anos. Familiares e amigos que estiveram no local não quiseram falar com a imprensa. Segundo a Polícia Militar, buscas foram feitas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil já está investigando este caso. Um cantor sertanejo e a esposa foram assassinados a tiros no sul do Espírito Santo.
Carlos Neto, de 49 anos, e Maria das Graças, de 48, foram mortos em uma fazenda na zona rural de Muqui. Os dois trabalhavam como caseiros. O ex-marido de Maria das Graças é um dos suspeitos. Ele teria sido visto rondando a região e está sendo procurado. Carlos fazia parte de uma dupla sertaneja e era bastante conhecido na região. 2 bandidos se deram mal ao assaltar uma loja de eletrodomésticos em Itacibá, Cariacica. A polícia chegou bem no meio do crime e prendeu os bandidos. As câmeras flagraram tudo. São quase 6h30 da noite, horário de fechamento da loja. O bandido entra. Repare no canto direito do vídeo. Armado, ele ameaça o funcionário e manda abaixar as portas de aço. Antes das portas serem fechadas, outro suspeito entra no estabelecimento. As câmeras também mostram a parte interna da loja. 2 mulheres com crianças no colo percebem o assalto e se afastam. A loja tem sistema de segurança com monitoramento 24 horas. A polícia foi acionada e chegou em 5 minutos. Os militares viram por uma fresta que os criminosos ainda estavam no local. Eles entram. Um dos assaltantes deita no chão. Em seguida, são rendidos e levados para a viatura. O gerente da loja foi o primeiro a ser rendido. O primeiro ato deles foi anunciar o assalto e pegar meu celular. E deixaram bem claro que queriam roubar a loja, pegar objetos, produtos eletrônicos. 11 pessoas estavam dentro da loja no momento do assalto. Eram 6 funcionários e 5 clientes, incluindo 2 mulheres que seguravam os filhos. Segundo os funcionários, as mulheres e as crianças choravam muito diante da situação. Em janeiro, um assaltante entra na loja de Jacaraípe, na Serra, com uma sacola na mão. Logo, ele tira a arma e anuncia o assalto. Outros suspeitos entram e ameaçam os funcionários. A TV do mostruário foi roubada, além de celulares e tablets. Um prejuízo de R$40 mil. Em março, essa loja, que fica na Vila Rubim, em Vitória, também foi alvo dos bandidos, que roubaram mais de 100 aparelhos celulares, tablets e R$100 em dinheiro. No caso mais recente, na loja de Cariacica, o suspeito, identificado como Maxwell Pereira Bispo, de 36 anos, e o comparsa, um menor de idade, foram encaminhados à delegacia. As armas e o celular foram apreendidos. A gente é vigiado 24 horas, O sistema é muito forte e, graças a Deus, logo em seguida, acho que por 5 ou 10 minutos já a polícia militar apareceu no momento. E graças a Deus chegou muito rápido. Os 2 suspeitos detidos foram autuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana e ao CIASE, já que um é menor de idade. Quando você acha que já viu de tudo, olha essa. Bandidos em Linhares roubaram um banco de cimento e levaram numa garupa da moto. Veja as imagens. O ladrão chega de moto, estaciona, são por volta aí de 10h30 da noite, e ele tem a ajuda de um homem que já está na calçada. Os dois ficam alguns minutos ali tentando equilibrar o banco de cimento na garupa da moto. Impressionante a vontade do ladrão, Depois de algumas tentativas, o motociclista liga o veículo e sai sem dificuldades. Esse caso aconteceu no bairro Colina, em Linhares. Esse banco ficava na frente de um hospital. O suspeito ainda não foi localizado. Um tiroteio seguido de perseguição deixou os moradores em Itapuã, Vila Velha, assustados hoje logo cedo. Um morador de rua furtou uma televisão de um prédio, tentou se esconder, caiu de um telhado e foi preso. Eu acordei por volta de umas 5h50 com 7 tiros. Tiro. Veio aquele bocado de gente correndo, ladrão. E foi que eu saí para fora e eu perguntei para eles, o que está acontecendo? Tudo começou nesse prédio, onde um porteiro encontrou um homem roubando uma televisão no salão de festas do edifício. Deu tempo dele avisar um morador, que é subtenente do Exército. Ele chegou a dar voz de prisão ao ladrão, que não obedeceu, fugindo, levando a televisão. Foi ferido com um tiro na perna e nem assim parou. E vejam só, pulou desse muro de quase 3 metros de altura. E teria tentado fugir pela praia, passando por esse terreno baldio. Mas quando viu que outras pessoas estavam chegando atrás dele, correu para o telhado desse depósito. Na imagem dá para ver o momento exato que ele está lá em cima e que ele cai. Como vocês viram, ele passou por vários pontos aqui do telhado, quebrando diversas telhas. Mas quando ele chegou nesse ponto aqui, não teve jeito. Ele acabou
caindo aqui dentro do depósito, como mostra essa situação que vocês acabaram de ver aqui no chão, inclusive com bastante sangue. O ladrão, então, de 34 anos, tentou se esconder aqui por dentro do depósito. Veio nessa direção aqui, ó, e foi ficar bem escondidinho atrás dessas tábuas aqui. Inclusive, ele teria colocado essa porta aqui na frente para tentar passar despercebido. Mas não teve jeito, não. A polícia veio até o local, fez uma vistoria minuciosa, encontrou o bandido e o levou para o hospital para ser medicado. O ladrão foi identificado como Ezequiel Júnior de Oliveira, 34 anos, um morador de rua que costuma ser visto com frequência ali na região. No bairro, os moradores reclamam da insegurança. O prédio assaltado hoje sofreu também uma outra tentativa na semana passada, quando um casal entrou na garagem para roubar uma bicicleta. 5h40, mais ou menos, que 6 horas, é os horários que eles mais assaltam aqui. Muitas pessoas já foram assaltadas aqui na frente. Olha, segundo a polícia, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de furto e será encaminhado ao centro de triagem de Viana. Já o autor do disparo possui porte de arma. Ele agiu em legítima defesa. Ele foi, então, ouvido e liberado. No retorno do TN2, as irregularidades encontradas na imunização contra a Covid. Nós voltamos já já. O professor que amarrou um aluno na cadeira foi indiciado. O professor de ciências tem 53 anos, foi afastado da sala de aula e pode ficar detido de 6 meses a 2 anos. Ele amarrou a perna da criança de 12 anos numa cadeira usando fita adesiva. O caso aconteceu há um mês em uma escola municipal do bairro Taboazeiro, em Vitória. A polícia encaminhou um inquérito para o Ministério Público e o professor foi indiciado com base em artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa do professor diz que vai aguardar a manifestação do Ministério Público. Em entrevista ao jornal A Tribuna, ele afirma que não houve agressão física nem ameaça e que o professor está muito arrependido. Hora de atualizar os dados da pandemia. Nas últimas 24 horas, 13 pessoas perderam a vida e foram registrados 912 novos casos, isso somente de ontem para hoje. Até hoje a gente tem o painel Covid aqui, são 11.695 mortes, 531.447 pessoas que tiveram contato com o vírus. Agora a gente atualiza as informações da vacina, vamos ver aqui no vacinômetro quantas pessoas já receberam a vacina. 1.806.379 pessoas receberam a primeira dose e 697.161 já estão com a imunização completa. O Tribunal de Contas do Estado encontrou irregularidades nos registros da vacinação contra a Covid-19. São 11 falhas. Um dos casos é de vacina da Janssen sendo aplicada antes das doses chegarem ao país. Durante uma fiscalização, o Tribunal de Contas identificou 11 falhas diferentes nos registros das vacinas. Entre elas, o registro de 8.400 pessoas que foram vacinadas como idosas, mesmo tendo menos de 60 anos. Mais de 8.000 pessoas que teriam sido vacinadas dentro do grupo prioritário de 60 anos, sendo que essas pessoas têm menos de 60 anos. Foram identificados, inclusive, casos de pessoas, de jovens, menos de 18 anos de idade que tomaram a vacina, que teriam tomado essa vacina. No sistema consta ainda prazos irregulares entre primeira e segunda dose. Cadastro de pessoas que tomaram a segunda dose sem ter a primeira dose registrada no sistema. Aplicação de vacinas diferentes na primeira e segunda dose. Um número 4 vezes maior de pessoas vacinadas em casas de repouso do que o total de residentes. E até registro de aplicação da vacina Janssen antes dela ter chegado ao estado. Foi um caso pontual que ocorreu em um município do interior do estado, em Colatina, em uma única unidade de saúde. Foram 70 casos, mas logo depois no sistema aparecem novos registros para essas mesmas pessoas com outras vacinas. Possivelmente pode ser um erro realmente na inserção do registro. Essa é a segunda etapa de fiscalização que o Tribunal de Contas faz em relação à campanha de vacinação contra a Covid-19.
A primeira aconteceu em março deste ano e tinha como foco o armazenamento dos imunizantes. Na ocasião, alguns municípios chegaram a ser notificados e outros até multados. Ainda não se sabe se essas falhas foram só na hora de registrar os dados no sistema ou se de fato elas aconteceram, como por exemplo as pessoas que possam ter furado a fila. O Tribunal de Contas tem uma lista com nomes de todas as pessoas que constam irregularidades e ainda vai analisar todos os casos individualmente. Nós temos a relação nominal dessas pessoas, desses indícios, e essa relação nominal vai ser encaminhada ao Ministério Público Estadual para fins de providências nesse sentido. Enquanto alguns supostamente tentam burlar as leis, muita gente sofre para conseguir agendar a vacina. Um grupo de jovens criou um projeto voluntário que ajuda as pessoas na hora de agendar a imunização. As pessoas relatam ou alguma dificuldade de acesso, porque nem todas têm computador, por exemplo. Outras pessoas sequer têm acesso à internet. O grupo já conseguiu agendar quase 200 vacinas. Mesmo assim, ainda tem gente dos grupos de 50 anos ou mais que ainda não conseguiram agendar e nem tomar a primeira dose da vacina. A gente recebe mensagens de pessoas falando, olha, tenho 45 anos, tenho 50 anos e até hoje não consegui agendar minha primeira dose. Então, assim, a gente olha com muito carinho para isso. Elas querem se vacinar, elas querem ter acesso à imunização e não conseguem. A seguir, a procura por testes de Covid, o serviço de agendamento começou ontem. As informações em instantes. Mais de 400 pessoas agendaram o teste de Covid-19 no site, lançado ontem pelo governo do estado. Em pouco mais de 24 horas, mais de 400 pessoas agendaram os testes na nova plataforma. 409 pessoas até o momento que já fizeram o seu agendamento. Uma demanda que surgiu de uma forma importante e a adesão da população também correspondente. Esse é mais um passo para monitorar a população e tirar o vírus de circulação. Na ideia anterior, eram pessoas que tinham entre o 3º e o 8º dia de sintomas. Então, quantas pessoas poderiam passar se nós não tivéssemos adotado essa estratégia? E aí, com isso, é possível testar em tempo oportuno e isolar essas pessoas. Para agendar é muito fácil. Você acessa o www.saude.es.gov.br/agendamento. Se cadastra, aperta em agendar teste e preenche um formulário. E a testagem em massa já acontece aqui na Grande Vitória desde o dia 17 de junho, nos terminais de ônibus e também no aeroporto de Vitória. Ao todo, 9.400 pessoas já fizeram os testes nesses locais e delas, 560 testaram positivo. Sandra não tem sintomas, mas veio aqui no terminal de Jardim América fazer o teste por desencargo de consciência. Afinal, o marido dela está com Covid. É importante a gente ficar sabendo, igual eu estou lá preocupada dentro de casa e agora eu vou ficar sabendo, né, se é positivo ou negativo. Olha, gente, reforçando o site para fazer o agendamento é saude.es.gov.br/agendamento. A gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite e até amanhã.